Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós temos mais um resumo de entrevista e dessa vez é com um cara que a gente já conhece, que é o Darren Rowse. Só que dessa vez ele é entrevistado pelo Entreproducer. E dessa vez a entrevista é sobre um outro blog que ele mantém, sobre fotografia digital e não sobre blogar. Então tem uma história muito interessante de como que o Darren tornou o estudo de um hobby que ele tinha numa coisa extremamente lucrativa. Então, da outra vez, nós ficamos mais focados no ProBlogger.net, que é um blog sobre como blogar e como ganhar dinheiro com blogs. E hoje nós vamos falar de um blog dele que talvez seja ainda mais bem sucedido, que é o Digital Photography School. Então ele começa contando um pouco da história da evolução desse blog de fotografia digital. Então ele conta que a fotografia é um hobby na vida dele há muito tempo, desde os 16 anos, quando ele ganhou a primeira câmera. E que com a fotografia digital isso se expandiu muito. E ele foi aprendendo por puro prazer de aprender sobre fotografia. E de repente ele colocou isso num blog pessoal. Ele ia escrevendo algumas coisas sobre o que ele estava aprendendo. Dessa experiência nasceu o primeiro blog que ele teve em tempo integral, que não é a escola de fotografia digital, mas era um blog que fazia análise de câmeras. Então, quando ele fala que é o primeiro blog em tempo integral, você já deduz que esse blog dava uma boa renda. Mas mesmo assim ele estava um pouco frustrado porque esse blog não gerava uma comunidade estável em torno dele. Por quê? Porque era um blog de análise de câmeras. Então o sujeito estava interessado em comprar uma câmera, ele ia lá, olhava as análises dele, comprava a câmera e nunca mais voltava. E ele não gostava disso, ele queria criar uma comunidade de fotógrafos. Então ele resolveu fazer uma segunda versão. E nessa segunda versão, o foco dele foi em criar uma audiência cativa e um sentido de comunidade em torno do blog. Como que ele fez isso? Como que ele criou essa comunidade em torno de fotografia digital? Primeiro, uma coisa muito interessante é com relação ao conteúdo. Ele começou gerando conteúdo para iniciantes, em forma de artigos de como fazer isso, como fazer aquilo, bem para iniciante mesmo. E o mais interessante é por que ele fez isso. A questão é que quando ele começou, ele não era um especialista em fotografia digital. Ele era o que ele chama de um fotógrafo intermediário. E por isso ele resolveu só abordar iniciantes no princípio, porque senão ele não conseguiria dar conta das perguntas que eventualmente aparecessem e tal. E mais do que isso, o mais interessante aqui é o seguinte, que para fazer esses tutoriais aqui e publicar, ele era forçado a estudar. Né? Essas coisas forçavam ele a estudar e melhorar cada vez mais na fotografia digital. E aos poucos, com o desenvolvimento do blog, ele foi se tornando cada vez mais expert no assunto e passou a produzir artigos para não iniciantes também. Então, hoje ele já trabalha com gente intermediária, gente avançada. Mas veja que coisa interessante, quer dizer, ao mesmo tempo que ele estava aprendendo, ele já estava construindo o blog dele e já estava criando uma base de audiência que depois viria a se tornar um blog muito bem sucedido do ponto de vista financeiro. Aí ele foi criando outros elementos que foram ajudando a construir essa comunidade. Como assim? Ele fazia aquelas pesquisas de múltipla escolha entre os visitantes dele, ele fazia debates, ele promovia debates através dos artigos, ele fazia workshops temáticos, ou seja, vamos fazer um workshop aqui de fotografias de casamento. E aí todo mundo mandava para ele exemplos de fotografias de casamento. E também ele tinha posts interativos, em que ele ensinava uma técnica qualquer e pedia um dever de casa. Então o cara ia, aprendia a técnica, fazia o dever de casa, né, ou a atividade proposta, e voltava com o resultado. Com isso ele ia cativando essa audiência. E também ele ia conseguindo entender, através dos resultados de todas essas coisas aqui, um pouco melhor a audiência dele. Às vezes ele podia pegar uma foto e fazer uma análise, mostrar como melhorar. Então, tinha toda uma interação forte aqui para criar o senso de comunidade que ele tanto queria.
E com relação à renda, ou seja, como é que o Darren rentabilizou esse blog? Ele diz que nos primeiros 2 anos ele não estava muito preocupado com isso não. Ele estava mais preocupado em construir esse sentido de comunidade. Aí, aos poucos, ele passou para um modelo de propaganda. Ou seja, ele foi colocando o AdSense, que são as propagandas do Google. Ele colocou links afiliados da Amazon. Quer dizer, cada vez que ele falava de uma câmera, ele colocava um link afiliado e ganhava uma comissão se a pessoa comprasse. E ele tentou também propagandas diretas para empresas, né? Vender propagandas diretas para empresas. Mas ele disse que essa parte aqui não foi muito bem sucedido. O que deu um pouco mais de estabilidade para ele foi o AdSense e o programa de afiliados da Amazon. A partir daqui, ele passou para ter um modelo de produto também. Ou seja, hoje ele tem 9 e-books, que são os produtos que ele vende só no blog. E uma coisa interessante é que ele foi abordado por editoras para transformar alguns desses e-books em livros físicos. E ele acabou achando que ia dar muito trabalho e ia desviar muita atenção dele dos objetivos principais dele, que eram cuidar dos blogs dele. E o entrevistador achou muita graça disso, porque ser abordado por uma editora é o sonho de todo escritor, e ele simplesmente desdenhou as editoras, porque o negócio dele era blog mesmo. Então você vê que está acontecendo uma mudança bastante radical aqui de valores. As pessoas não estão mais nem aí. Assim, o meu livro ele está lá, é eletrônico mesmo e ele tem valor por si mesmo. Essa é a posição do Darren Rowse. Então hoje o Darren vive disso. Ele, para quem não viu a entrevista anterior, ele é um blogueiro profissional, ele vive só de blogar. E por que eu mostrei essa entrevista aqui ligada à questão da aprendizagem? Porque eu acho que isso aqui pode ser um caminho muito interessante, principalmente para pessoas que têm dificuldade de se motivar para estudar. Você vê que a própria audiência dele foi obrigando, e a necessidade de escrever foram obrigando ele a estudar e a se aperfeiçoar naquilo. E hoje ele é um grande especialista, é uma pessoa considerada referência na área. Então, você veja que caminho bacana, né? Ele vive do trabalho que ele fez estudando, né, e se tornou um especialista enquanto isso. Quer dizer, enquanto ele aprendia, ele ganhava dinheiro, e hoje ele ganha dinheiro do que ele já aprendeu e do que ele continua aprendendo. Então, essa pode ser uma forma de você se motivar para estudar. Comece um blog e vá colocando lá as coisas que você está aprendendo. Esse tempo aqui, para quem está aprendendo, é interessante. É mais ou menos o mesmo tempo que um outro blogueiro profissional levou escrevendo um blog que ele não tinha a menor pretensão de rentabilizar. Ele estava estudando para uma prova de certificação, esse blogueiro que eu estou falando, que é o Pat Flynn, e ele foi escrevendo as coisas que ele estava estudando, e de repente ele viu que ele tinha um tráfego enorme, e aí ele rentabilizou. Mas ele ficou uns 2 anos escrevendo só para ele mesmo gravar as informações. Então fica a dica para quem tem um pouco de dificuldade de se motivar para aprender, e até para quem não tem dificuldade de se motivar para aprender, mas que quer uma forcinha a mais para aprender sobre um assunto específico. Tá? Esse é um caminho muito interessante. E eu deixo no ar uma pergunta para vocês responderem lá no blog, ou aqui no blog, depende de onde você está assistindo. Sobre o que você escreveria? Sobre o que você faria um blog para aprender? Né? Quais são os assuntos que te interessam, que você acha que valeria a pena dedicar esse tempo de processar material e escrever sobre ele? Coloque lá o seu comentário e a gente discute um pouco sobre as possibilidades. Muito obrigada e até a próxima.